Jesus, ele, por onde passava, ele arrastava a multidão, chamava atenção por aquilo que ele ensinava, pregava e pelo que ele fazia. E ele já deixou isso registrado no meu coração que a gente guarde aquilo que ele ensina até hoje, né? Que até hoje ele nos ensina, graças a Deus. Louvado seja Deus, porque Jesus, ele está conosco. E ele me deu uma palavra que é uma palavra forte, entre tantas outras, a qual é ministrada na Bíblia, na palavra de Deus. Mas de tudo quanto tem na Bíblia, o que Jesus fez e deixou aqui registrado é tremendo, porque eu costumo dizer dessa forma, que a palavra ela se movimenta. Eu aprendi assim, eu ouvi e eu guardei isso dentro de mim. E quando você só ouve falar que a palavra se movimenta, é uma coisa, e quando você vive e quando você se depara com ela se movimentando, é poder de Deus na terra. E certa feita, Jesus já vinha de uma caminhada por Jerusalém, em cima de um jumentinho. A multidão seguia ele e o ouvia pregando, né, ali ensinando o seu povo. E Lucas, capítulo 19, versículo 41, diz que Jesus, ele chora por Jerusalém. Jesus, ele foi enviado por Deus. O que Jesus carregou, carregava, carrega, o que Jesus tem é poder. Não se explica. Se Deus é poderoso, imagina o que ele derramou sobre o filho dele. Arabachei, arabás. E o versículo 41 do capítulo 19 de Lucas diz que Jesus chora. E ele diz assim, e ele fala, porque Deus, com a sua grandeza, ele mostra o futuro para Jesus. Ele estava mostrando aqui o futuro de Jerusalém para Jesus. E ali Jesus chora. Porque Jesus veio para salvar, para libertar, para curar. Jesus veio para amar, para dar vida, para que desse tempo, arabachei, arabás, para que nos arrependêssemos, para que venhamos a nos arrepender do pecado. E a palavra diz assim, e quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, arabachei, arabás. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos, arabachei, arabás. Porque dias virão sobre ti, em que os teus olhos, em que os teus inimigos te cercarão. De trincheiras, te sitiarão e te estreitarão de todos os lados. E te derrubarão a ti e aos teus filhos, que dentro de ti estiverem, arabachei, arabás. E não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação, arabachei, arabás. Foi Jesus dizendo assim, se tu abrisse os olhos, Jerusalém, arabachei, arabás. Se tu me enxergasse, se tu aprender comigo, se tu aprendesse comigo, aquilo que tenho te passado, aquilo que tenho te ensinado, aquilo que tenho falado.
E é lindo porque mais à frente ele chega no templo e no versículo 45 de Mateus 19, e entrando no templo, a palavra vai dizer, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes, está escrito, a minha casa é casa de oração. Eu vou repetir. Está escrito, a minha casa é casa de oração. Mas vós fizeste dela covil de salteadores. Arabaxei, arabás. E todos os dias ensinava no templo. Jesus ensinava no templo todos os dias. Ele expulsou, ele tirou, ele limpou, arabaxei, arabás, tudo que não prestava do templo. Ele é lindo, Jesus. Só ele faz. Só ele pode. E todos os dias ensinava no templo. Mas os principais dos sacerdotes, os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo. E não achavam meio de o fazer, porque todo o povo pendia para ele, escutando, ou seja, o povo estava crendo em Jesus, estava ouvindo Jesus e estava seguindo em fazer tudo quanto ele ensinava, tudo quanto ele dizia para o povo fazer, para o povo aprender. O povo estava aprendendo, o povo estava seguindo. Mas os sacerdotes, os principais sacerdotes e escribas, tentavam parar Jesus a todo custo. Arabaxei, arabás. Sem pensar nas consequências, porque aqui antes dele chegar no templo, ele chora porque ele já sabia o que vinha. Ele já sabia o que estava por vir. E por isso ele fala, se tu soubesse, se tu pudesse enxergar. O que vem à frente, o que vem adiante de ti, tu nem sabe. Arabaxei, arabás. Foi ele dizendo, se você crer e obedecer, e fizer tudo quanto Deus está me usando para te ensinar, para que você faça, Jesus era o livramento, arabaxei, arabás. Jesus era o livramento, sim, ele é livramento. Até os dias de hoje, Jesus é livramento. Para quem crê e até para quem não crê. Arabaxei, arabás. Eu amo a palavra do Senhor porque ela nos alegra, nos conforta, nos fortalece. Ela é a certeza de quem Jesus é. E quando você crê na palavra, ele vai fazer você crer mais ainda. Ele vai testificar. Já tentaram de tudo, descredibilizar sonho. O Senhor falou isso no meu coração, ele mandou dizer isso aqui. Mas os sonhos que vêm de Deus, ele traz livramento, certeza, revela aquilo que ninguém falou para você, arabaxei, arabás. Traz à tona a verdade que você precisava saber. Como explicar quem é Jesus? Não tem como. Como explicar Deus? Quem, pois, pode questionar Deus, arabaxei, arabás? Porque quando ele quer abraçar, ele abraça. Quando ele quer usar alguém para chorar, por mim, por você, ele usa. Ele usou Jesus, ele usa Jesus até hoje. Jesus intercede por mim, por você. Ele morreu na cruz por mim, por você. Você está entendendo? Então, tudo que está aqui é verdade. E o Senhor falou isso no meu coração. Se pudessem,
E é o que vai acontecer, a própria palavra diz. Eles vão querer tirar isso aqui de mim, de você. Essa verdade. Porque ela se movimenta. Mas o que eu quero te dizer hoje é que guarda no teu coração. Tudo quanto Jesus, tudo quanto Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo de Deus, nos ensina, te ensina. Porque ainda que arranquem de mim, de você, a palavra, daqui de dentro ninguém vai poder arrancar. E é sobre isso que Deus está falando hoje. Que Jesus está passando para mim e para você hoje. A certeza de que Ele ensina aquilo que é verdadeiro. Ele é verdade. Ele não vai enganar eu e você. Ele não vai mentir para mim e para você. Não, Ele é verdade. Quem, pois, amou tanto quanto Ele? Ninguém, eu e você, nunca vai amar como Ele. Lucas 20. Olha, Lucas 20, versículo 1 em diante. E aconteceu num daqueles dias que, estando ele ensinando o povo no templo e anunciando o evangelho, sobrevieram os principais dos sacerdotes e os escribas com os anciãos. E falaram-lhe dizendo, dize-nos com que autoridade fazes essas coisas? Ou quem é que te deu esta autoridade? E respondendo ele, disse-lhes, também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me, pois, o batismo de João era do céu ou dos homens? Eles ficaram com medo de responder. A palavra do Senhor é linda. Certa feita eu fiz um culto num momento muito difícil. No ano de 2022. E eu queria desistir de fazer esse culto. E o Senhor disse, não, você vai fazer o culto. Ai de ti, se tu não fizer esse culto, tu não vai ficar viva, não. Para contar a história e nem dar testemunho. E nesse culto, o Senhor falou, consagra teu neto. Quem, pois, vai duvidar daquilo que Deus nos manda fazer? E o Senhor me diz, é louco quem duvida. Quem não faz prova. Se ele for leigo ou não, o Senhor vai perdoar da mesma forma. Mas tem coisas que você vai fazer amando do Senhor, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, e que Jesus nos ensina a fazer, que muitos vão se levantar. Aqui se levantou várias autoridades, um apoiando o outro, para descredibilizar Jesus. Só que não adiantou de nada. A gente sabe que após essa palavra aqui, mais à frente, Jesus ele foi crucificado. Ele foi morto. Humilhado, sim. Mas a gente sabe que ele venceu. E quem, pois, pode tirar essa certeza de mim e de você? Ninguém. Então, por que temer? Por que ir de contra aquilo que Deus ele ensina? Por que ir de contra a palavra? Por que não obedecer a Deus? Se Ele é maioria. Por que arrazoar com aquilo que é dele? Zombar? Fazer do templo uma casa de teatro, ele me dá autoridade para dizer isso aqui. Descredibilizar um batismo tão simples, uma consagração humilde, mas que é de coração, amando do Senhor. E ali, naquele culto, eu consagrei o meu neto. Em meio ao sofrimento de muitos,
Muitos estavam sofrendo, chorando, sentindo dor. Mas naquele dia Deus disse, você vai exaltar o meu nome, você vai prestar culto a mim, arabaxei, arabaça. E lá na frente você vai entender. O que eu quero te dizer é que não duvida daquilo que Deus manda você fazer. Não duvide daquilo que Deus fala através da palavra dele. Porque ainda se cumpre. Ele ainda está fazendo. Ele ainda está operando. Ele manda eu falar isso aqui, ninguém vai impedir a sua mão de operar e de agir. Amém? A palavra aqui vai dizer que eles arrazoavam entre si, dizendo, se dissermos do céu, ele nos dirá. Então, porque o não crestes? Porque eles eram sacerdotes. Sacerdotes e escribas, os anciãos, a qual tinha muito que nos ensinar, abaixei, arabás. Eles eram homens de Deus, eles estavam duvidando do que Jesus estava ensinando, duvidando de que foi Deus que enviou ele para pregar a palavra da verdade, arabaxei, arabás. Eu quero te dizer nesse dia que Jesus, ele é o mesmo. Ele não mudou. E não vai mudar por causa de ninguém. Ele morreu, ressuscitou e acabou. Ninguém compra Jesus. E também ninguém vende ele. Amém. Fica com essa palavra hoje. Guarda ela na tábua do teu coração. Exalta, glorifica o nome dele. Eu sei que tem muitos que foram silenciados. Mas mesmo silenciado, adora. Adora. Muitos têm medo e têm feito o que o inimigo quer. Por medo. Mas assim diz o Senhor. Adora. Me adora e crê que eu sou Deus que faço. Amém? Lucas 1,37, porque para Deus, para Deus nada é impossível. Amém? Ele ainda revela em sonhos. Voltando aqui de sonhos, ele está mudando. Ele dá certeza em sonhos. Arabaxei, arabás. Ele dá livramento em sonhos. Arabaxei, arabás. Ele dá estratégia de vitória. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. E canta. Canta que Ele cuida. Amém? Que Deus abençoe.